Vamos lá, gente. Então, poríferos. Aula 6. Os poríferos constituem os primeiros animais pluricelulares. Mas por serem os primeiros, eles ainda não têm todas as características que os pluricelulares vão ter. Eles não possuem órgãos ou tecidos. Apenas células especializadas. São os animais mais simples que existem. Características gerais, para a gente lembrar delas. Esses animais são exclusivamente aquáticos. Geralmente marinhos, algumas espécies de água doce. São fixos no substrato. O termo técnico é sessile. Eles vivem fixos. Vivem isolados ou formam colônias. Agora, importante, eles são micrófagos, filtradores. O que quer dizer isso? Significa que eles se alimentam de partículas microscópicas, alguinhas unicelulares, que eles retiram da água por filtração. Essa característica torna eles muito úteis para estudos de poluição. Eles são bioindicadores, porque como eles filtram a água, eles tendem a reter essas substâncias. E são usadas essas esponjas para você verificar a quantidade de poluentes que você vai ter na água. Então, guarda isso, eles são micrófagos filtradores. Quanto às células, eu falei que eles têm células especializadas. Tem vários tipos de células, mas dois nós temos de conhecer. O primeiro é a célula característica, que é o coanócito. Coanócito significa célula com colarinho. É uma célula flagelada e a base do flagelo é rodeada por um colarinho de fibras gelatinosas. Então, tem um colarinho gelatinoso. Essas células fazem a movimentação da água dentro da esponja, graças ao movimento do flagelo. Além disso, elas são responsáveis pela absorção do alimento. Na técnica do catarro com farofa. O que é isso? Imagina que você enche a boca de catarro, e aí pega a farofa, joga farofa, joga farofa, joga farofa, que nojento, né? E aí engole isso daí. A mesma coisa ela faz. O movimento do flagelo movimenta a água aqui e as partículas de alimento ficam presas no material gelatinoso, viscoso do colarinho e é absorvido. Então elas vão fazer movimentação da água e absorção de alimento. E a outra célula importante é o amebócito. Os amebócitos são as células mais, vamos dizer, frequentes da esponja. Por quê? Porque são células totipotentes. O que significa isso? Significa que elas podem se transformar em qualquer célula. Elas podem formar coanócitos, elas podem formar pinacócitos que revestem, podem formar espermatozoides, óvulos. Então, é uma célula que faz várias funções para a esponja. Finalmente, a estrutura da esponja é muito simples. Se você olhar uma esponja em corte, ela tem uma parede. E essa parede é dotada de poros. Poros. Os poros são pontos de entrada de água. A água entra na esponja pelos poros. Aí passa por uma cavidade central chamada de átrio
e sai por uma abertura superior chamada de ósculo. Como é que é feito esse movimento? Esse movimento é feito graças ao batimento dos flagelos. Os quanócitos movimentam os flagelos e isso permite a movimentação da esponja. Para manter a estrutura, uma particularidade que as esponjas têm são as espículas, que são pequenas agulhas que ficam no interior da parede e fazem a sustentação. A esponja é uma estrutura muito simples. É o animal mais simples que existe. Basicamente é isso aí. Vamos fazer agora os exercícios. Façam os exercícios 1 e 2, enquanto eu preparo aqui. Ligou. Tá? Acho que acabou desligando. O que aconteceu? Não sei o que deu. Agora que apareceu. Não, mas não dá para emendar isso? Ah, vamos continuar. Então, vamos ver, gente. Os poríferos apresentam uma estrutura muito simples. Vocês veem aqui uma colônia de esponjas. Essa colônia de esponjas foi formada a partir de um único indivíduo que brotou e originou os novos indivíduos. Existem 3 tipos básicos de esponjas: esponjas calcárias, com espículas carbonato cálcio, esponjas de sílica, chamada esponja de vidro, e as esponjas de banho, cuja característica é não ter espículas. Então, 3 tipos básicos. A estrutura da esponja: a parede dotada de poros, o átrio revestido de flagelos, dos quanócitos, e o ósculo. A célula mais importante é o quanócito. E, em segundo lugar, o amebócito. O amebócito é que origina os outros tipos de células. O amebócito faz o transporte do alimento. Vocês veem aqui o interior da esponja com os flagelos dos quanócitos. Você vê a estrutura: amebócito aqui, quanócito aqui. O flagelo movimenta e esse colarinho gelatinoso, olha, o alimento passa por aqui e fica preso. Então, como se fosse um material catarral que vai ligar e vai permitir a absorção do alimento. Aqui as espículas que eu falei são estruturas de sustentação, de proteção que existem no interior da esponja. As esponjas de banho não possuem. Nas esponjas de água doce, esse é um detalhinho, como seca ou pode congelar, elas têm uma forma de resistência, uma bolsinha chamada gêmula, que é uma bolsa de espículas que, quando a esponja morre, ela morre, mas as gêmulas ficam e sobrevivem à próxima estação. É uma forma de sobrevivência. Na reprodução, ela pode ser assexuada, por brotamento, ou por regeneração.
E ela pode ser sexuada com a formação de gametas e de uma larva móvel. Aqui uma característica importante. O animal adulto é fixo, mas há uma larva móvel. Esta larva móvel vai possibilitar que o animal se distribua por mais ambientes para locomoção. E, finalmente, as esponjas se associam com outros seres vivos. Elas vivem associadas a outros seres vivos, fornecendo proteção. É muito comum encontrar equinodermos, seres do mar, tudo, ou crustáceos associados a esponjas, que usam normalmente a esponja como um local de proteção. Usos de esponjas, esponja de banho, e tem várias substâncias químicas que podem ser tiradas de esponjas, algumas anticancerígenas, algumas antivirais, que são obtidas a partir de esponjas. Vamos agora fazer os exercícios 1 e 2 que eu pedi para vocês olharem. O exercício 1. Os seres vivos incluídos no filoporífera não apresentam tecidos ou órgãos definidos, mas possuem células que realizam diversas funções relacionadas à sobrevivência no ambiente aquático. Com relação aos coanócitos, células que compõem o corpo dos poríferos, é correto afirmar que são responsáveis pela distribuição de alimento. Não, quem faz isso é o amebócito. Transformam-se em espermatozoides? Não, quem faz isso é o amebócito. C, são células totipotentes? Não, quem faz isso é o amebócito. Então, A, B e C é amebócito. D, são células flageladas que promovem o fluxo contínuo de água, promovendo a nutrição desses animais pela circulação de água. Resposta D. E a 2, esponjas mostram o nível de poluição no litoral da Bahia. Então, o projeto de transferência de conhecimento entre pessoas estudadas brasileiros e cubanos tem o objetivo de desenvolver metodologia e monitoramento dos níveis de poluição no entorno de Salvador. Bom, ele quer saber, de acordo com o texto e as características dos poríferos, pode-se afirmar que as esponjas podem ser utilizadas como bioindicadores? Você pode usar a esponja como bioindicador porque ela é filtradora. Então, ela retém as substâncias. Então, resposta à letra D. Por serem animais filtradores que retiram matéria orgânica e os poluentes da água. É isso aí, gente.